Primeiramente, gostaria de parabenizar vocês, meninos, pela iniciativa. Acho super louvável a gente trazer sempre uma informação e essa informação vinda de vocês, que são informações contemporâneas, né? Então, acho que é aquela informação que realmente a galera precisa ouvir, seja nessa área de cultura, social, principalmente social. Acho que é um ponto que todos precisam ter noção do que está acontecendo com o nosso país, né? Não vamos entrar no mérito da política, mas enfim, agradeço demais o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Mas essa é a ideia. A ideia do podcast é trazer pessoas como você, pessoas que entendem da situação que a gente vive, tanto da saúde, mas também trazer pessoas do direito, Hum, de outras áreas, sim. para explicar como o que a gente vive. Também aqui focado, a gente está num foco de Brasília, Uhum. explicar aqui. E é isso. A gente, antes de a gente começar direito, eu queria agradecer ao CEUB por disponibilizar aí tudo. Agradecer ao Eziel aí, que é o cara que está ajudando a gente com isso. Agradecer o Paulo e o Davi também. E agradecer você por aceitar esse convite. Convidado especial, gente. É o primeiro. Agradecer E a produção, Pedro Ife, muito obrigado. agradecer a produção Pedro Ife. A iniciativa do podcast é minha, do Santana e do Pedro Ife. O Pedro Ife vai ficar por trás das câmeras, ajudando aí, dando essa força. E é isso. Con- Conta aí pra gente dessa lei que acho que é um assunto interessante a ser comentado. Tá. Primeiro, você quer falar sobre... O que que eu faço, né? Pode Ah, ser. eu melhor acho que falar. é melhor Explicar o que você contar um pouco faz. para as pessoas quem você é, o que Tá. você faz. Tá, eu sou médico veterinário de formação, sou formado no Espírito Santo e tenho uma especialização em vigilância sanitária, depois um mestrado em doenças infecciosas parasitárias pelo UNB. Sou doutorando pela USP. Eu sou docente aqui na instituição CUB desde o início do curso da medicina veterinária, quando começa a minha disciplina, que é a disciplina de doenças infecciosas parasitárias. Então, desde 2017, início de 2017, estou aqui lecionando. Leciono também na enfermagem, já lecionei nutrição, fisioterapia, né? Mas atualmente na enfermagem. Também com as disciplinas de imunologia, ou metodologia científica, ou saúde pública. Algumas disciplinas que as pessoas, os alunos não costumam gostar muito, né? Mas são disciplinas que acabam sendo obrigatórias. É essencial, né? Não tem para onde correr. São obrigatórias do curso da saúde. Quem está fazendo saúde não dá para sair dessas disciplinas. E meu histórico, eu vim para cá, né? Não foi para dar aula, né? E nem tinha essa pretensão também quando fazia o curso, foi para trabalhar no Ministério da Saúde, né? Então, com mais ou menos 24 anos, eu vim para cá. Não conhecia ninguém, não conhecia Brasília, assim como muitos vêm. Você é lá Sou do do Espírito Rio, mas Santo? estava morando no Espírito Santo, lá onde eu Nossa. tinha estudado. E aí vim na cara, na coragem e morar sozinho, né? Então, toda uma condição que talvez alguns não estão vangloriando disso, né? Mas é uma situação passar tanto tempo sozinho, não conhecer ninguém, não tinha ninguém com foco, ó, vai na casa de fulano, não sei, não sabia nada. Eu sei que eu morava na Asa Sul naquela época, no primeiro momento, mas não sabia me locomover, então era uma coisa tudo muito nova, ainda era muito moleque naquela época, né? É muito corajoso sair Era, de um cara, lugar assim e todos morar. amigos, Tá doido. família, Abandonou então, tudo assim, toda uma rotina, né? Se você foi for viver em pensar, outro lugar. eu acho que o pior é a rotina, porque você tinha, sei lá, tinha uma rotina de praia, de sair para tomar cerveja com o pessoal, e do nada você acaba com tudo aquilo para você começar num local que você não conhece ninguém, as pessoas talvez não são tão abertas, né, para no primeiro momento. Eu me lembro quando eu cheguei no ministério, era um pessoal com idade, pelo menos uns 9 anos mais velho que eu, as pessoas estavam começando a casar. Então tava numa outra vibe, né? Então eu tava Hum. chegando, né, muito novo, e aí a galera já casando, então a galera era mais caseira, aí foi um momento que era mais sozinho, vamos dizer assim. E depois, com o tempo, né, as coisas foram se desenvolvendo, aí eu fui para o Ministério para trabalhar no Programa Nacional das Leishmanioses, né? Desde Desde que que eu você veio cheguei, pra cá, você trabalha com a desde leishmaniose? que eu trabalho. Caraca, Já faz tempo. faz tempo, cara, vou fazer 12 anos. 12 anos que eu cheguei aqui. E aí, tocando essa parte toda a problemática da leishmaniose no Brasil inteiro, rodando todos os municípios, lá quantos já foram, quantas viagens, trazendo assessoria, treinando, capacitando médicos veterinários, né? Toda a ideia de tentar se... A ideia do programa é tentar você controlar uma doença que é, em alguns momentos, incontrolável, né?
muitas críticas, com muitos desafios, muitas, talvez, frustrações que fazem parte, né? E é uma doença, assim, não é nova, mas é nova no âmbito de as pessoas não entenderem muito como É, funciona. Tem muito veterinário que também não sabe não como sabe. tratar. Ela E, entrou, é isso mesmo, ela não é uma doença nova, ela entrou no Brasil, na época dos portugueses, gente. Na caraca, época da Europa, ela entrou lá atrás, cara. Ela entrou lá pelo Nordeste, né, onde entrava, chegava-se mais gente, né, no primeiro momento. E aí ela entrou, e entrou das duas formas, né? Tanto a do tegumento, que causa a doença tegumentar, e ela entrou a parte visceral, né? Não se sabe muito bem, o parasito veio, né? Então o protozoário veio de lá para cá, e provavelmente a gente tinha um mosquito, né? E aí dali começou norte todo, no leishmaniose tegumentar, que é muito clássico, os indígenas já falavam daquela época, uma lesão causava uma lesão que às vezes curava. É, no Peru, que também foi colonização espanhola, teve também uma entrada por lá. Lá o histórico deles, se a gente pegar os escritos mais antigos, eles tratavam essa doença muito com ferro quente, né? e dá E certo? funcionava. Antigamente eles tinham, tipo, É antes tudo, eles tinham uma cultura, né, de tratamentos que eles utilizavam, tanto fitoterápicos, né, quanto esses. cara, Dava certo. E aí a doença ficou, a doença se espalhou. Aí a gente teve o filho de Carlos Chagas, Evandro Chagas. Carlos Chagas é o nosso maior pesquisador, que infelizmente foi sabotado por Prêmio Nobel. Foi o único momento que a gente esteve mais próximo de chegar no Prêmio Nobel. É uma curiosidade, mas acho que vale a pena contar, gente. pô, legal. Carlos Chagas, ele é o único no mundo que descobriu todos os pontos e os ciclos de uma doença. Ele descobriu o vetor, ele descobriu o parasita, ele descobriu o hospedeiro. Tudo. Nunca ninguém conseguiu fazer isso. Ele descobriu no interior de Minas, fica uns 500 quilômetros daqui, ali perto de Montes Claros, né? Chegou lá, Carlos Chagas, identificou uma menina que morreu na década de 80, né? Na época tem fotos dela, ela contando a história de Carlos Chagas indo, né? Na casa dela, era uma casa de pau a pique. E o barbeiro leva-se o nome barbeiro porque ele sempre fazia sua picada, vamos dizer assim, na face e sangrava muito, né? Enfim, aí ele descobriu e aí ele fez homenagem ao seu mentor. Quem foi o mentor dele foi Oswaldo Cruz. Então chama Trypanosoma cruzi, de Oswaldo Cruz. E aí, na época, né, ele teoricamente, como nunca ninguém tinha feito, essa descoberta até então não se tem, ninguém que descobriu isso, e aí ele era para ser indicado como prêmio Nobel, né? E aí ele foi sabotado porque, por muitos anos, e a gente ainda tem mais ou menos isso, eu vou fazer uma analogia com o futebol, que o europeu, meu amigo, barraram os sul-americanos, porque sul-americano não era ninguém naquela época, né? Continua tendo um preconceito Continua ainda grande, né, tendo, daqui. né? É Nossa, difícil. e também não é a primeira vez, né? O Isso. brasileiro tem muito esse negócio de descobrir certas coisas e algumas pessoas tomarem crédito pra si. O próprio avião é uma coisa assim, se a gente for Também, analisar. pensar, mas a analogia é Cara, Santos legal. Dumont, o gênio que foi, que perdeu todo o crédito pros irmãos Wright, se eu não me É, engano. isso mesmo. Cara, é impressionante. O Museu do Avião, que tem nos Estados Unidos, não tem, Não tem quase nada. nenhuma menção ao Santos Dumont, sabe? Muito louco isso, né? Então, assim, a gente perdeu a única oportunidade, uma das grandes oportunidades, não que a gente não tenha grandes pesquisadores, mas Carlos Chagas e Oswaldo Cruz foram os grandes Ele fez sanitaristas, né? história, né? Conseguir isso tudo. Com certeza. Aí ele deixou legado, o Evandro Chagas, que aí o filho dele conduziu e começou a descobriu a leishmaniose no Brasil, né? Isolou pela primeira vez no Brasil, criou o primeiro medicamento no Brasil, que até hoje é utilizado, Qual? gente. Chama antimoniato, né? O medicamento que ainda é utilizado, o medicamento é nefrotóxico, cardiotóxico, hepatotóxico, mata o paciente, mas tem que utilizar porque não tem outro. É tipo o allopurinol? Allopurinol que é Não, usado. allopurinol é para gota, né? Esse é um medicamento controlado, né? Só vende pelo Ministério. E ele descobriu esse medicamento. Não tem, como é uma doença de pobre, gente, não vale a pena, o laboratório não quer investir, né? O laboratório trabalha muito nessa condição, né? Eu tenho que investir numa coisa que vai me dar o retorno. Então, é um medicamento que é extremamente tóxico, mas ainda continua sendo utilizado. Aí a doença começou a avançar, o Brasil era muito rural, né? E a partir de JK, teoricamente, você teve um impulsionamento, criaram-se empresas, indústrias, né? E aí, ao mesmo tempo que as pessoas foram deixando o êxodo rural, né? Foi ocorrendo, a ocupação desordenada dentro de um equilíbrio que se existia, né? Ambiental, deixou de existir, e eu botei animais, principalmente o cão doméstico.
E ali começou a surgir a leishmaniose visceral dentro dos principais centros urbanos, Teresina, Fortaleza, Campo Grande, BH, e aí virou um boom, né, de muitos casos, né? E aí, consequentemente, muitas pessoas morrendo, e aí depois você entra num contexto que o cão, né, tomou uma condição, um papel principal, porque se tinha como recomendação, ainda se tem, com algumas ressalvas, a eutanásia, né? Uhum. Por muito tempo ela ainda era, por muitos anos, a eutanásia era uma coisa comum, a sociedade aceitava, não dá para a gente criticar, porque a gente vai evoluindo, não é? Então, o que se fazia no passado, lógico que eu não vou contar com o holocausto, nada disso, gente. Pelo amor, estamos aqui, ó, de forma nenhuma. Mas existem algumas coisas que a gente vai evoluindo. Sei lá, se a gente tinha somente um antibiótico no passado, por mais que ele fosse ruim, era aquilo que a gente Era tinha. aquilo que tinha. Eu acho que a gente vive uma tendência a evoluir, né? Então, assim, não dá para fazer. Eu acho que a gente tem que pegar o passado, não como, não sempre para a parte de saúde, tá? Não fazer uma crítica, porque era o que se sabia daquele momento, né? E a gente vive um processo de evolução. Daqui a 20 anos, que eu ensinei para vocês, vocês, pô, como é que eu aprendi aquilo? Mas era o que se tinha, né? Então, essa eutanásia, ela era realizada de forma desenfreada. As pessoas tinham na cabeça, né, que o cão não tinha esse elo, né, essa cadeia, como se tem hoje em dia, em parte da população do Brasil. Então, se matava a todo direito, meu amigo. Vinha animal, né, que matava a paulada. Então, você não tinha essa aproximação. Eram algumas pessoas que gostavam de cão. Se você for pensar, década de 80 nem ração aqui tinha no Brasil ainda. Começou a chegar no início da década de 90. Então, é um processo muito atrasado, quanto os Estados Unidos já estava um pouco mais avançado nesse cuidado maior com os cães, né? Sim, esse boom de cuidar de cães, de aí pet, ter pet, Sim. tudo isso, acho que deu depois dos anos 2000. E assim, Com certeza. e acho que mesmo assim, 2006, até 2010, assim, não tinha tanto. Agora, Não, hoje em dia, você vê, é é um um filho. excesso, eu acho, né, às vezes. Ah, com Pode- certeza. E Mas assim, pessoas, é um gente. filho que a É. pessoa tem, ela vai cuidar. E às vezes tem um excesso, Uhum. mas Não, eu assim, não falo como crítico com excesso, não. Eu falo assim, o excesso no sentido da própria indústria, eu falo, né? De trazer talvez uma propaganda que... Eu sei que o papel do cão ou do gato, né? Enfim, e tem todo um papel de saúde mental, que é ótimo, né? Tem mais evidência, isso é muito bom, né? Realmente pessoas que têm alguma alteração tem estudos psíquica, que mostram que o é, gato ajuda, gato, cachorro, demais, ajuda na demais. depressão e tudo. Sim, Gente, é um É um companheiro que você vai ter lá pra sempre. é. Pra sempre sim, não, mas por um bom tempo, cara. Ele vai estar lá sempre com você. É um papel é, fundamental, mas a indústria, principalmente pet, né, ela trouxe uma pegada da condição de você ter esse animal numa condição muito humana, né? E isso tem gerado muito efeitos deletérios. Então, cães com ansiedade, a ansiedade vai levar a vários prejuízos gástricos, seja a parte de destruição, né? Vamos pensar a parte de destruição de ambiente, que o animal fica ansioso. Então, você trouxe alguns transtornos para os animais que isso não é muito bem avaliado. Uhum. Então, talvez o que a gente acha que talvez seja o melhor para o cão, porque a gente está tendo um ponto de vista nosso em cima deles, talvez não seja melhor para eles, né? Então, será que é interessante você ter um animal que se transforma vegano porque eu sou vegano? Será que essa é a necessidade dele de fato? Então a gente está talvez pulando uma etapa, muito por pressão da indústria, né? Eu tenho que inferir toda a minha condição de humano para o animal, né? Um animal não tem juízo de valor, gente. esquece que é diferente a natureza do pet e da gente. Eles precisam dessa proteína animal, precisam. Precisam fazer suas necessidades. Você vê animal saindo no carrinho, que não pode botar o pé Uhum. no chão, que acontece isso, que acontece aquilo, enche de perfume, isso gera um processo alérgico. Então, tem várias situações causa um efeito deletério. Você tem as pessoas ainda prejudicando a formação de raças, pessoas cruzando animal de forma desenfreada para vender. Tem esse outro mercado que ninguém fala, né? É meio bizarro isso. Tem uma vez que eu vi um filhote, acho que era American Bully, um bulldog inglês. Cara, ele era muito esquisito. Era um videozinho, ele era rebaixado com as perninhas, ele não conseguia andar direito, só que tinha um rabão. Foi meio É estranho. muito Mas bizarro. a maioria das raças de cachorro que eu saiba, elas foram todas Sim, alteradas pelo ser humano. sim. Literalmente todas. É, é isso mesmo, e é bem legal. Desculpa te interromper, Não, Santana. à vontade. Que eu estava vendo, olha só, eu te fiz foi uma defesa de alguma aluna, foi. Uma aluna, ela fez o efeito, o papel dos cães na sociedade do século XXI. Foi uma defesa que a menina fez aqui do CEUB da veterinária, a Ana Clara.
E ela trouxe que toda esse negócio do cruzamento, que toda a condição do cruzamento que foi feito, não por canis, tá? Falando por pessoas, que o canil é um número muito pequenininho, né? As pessoas vão cruzando, e o que circula no nosso comércio são pessoas leigas que botam o cachorro para cruzar, né? Mas essas pessoas, elas foram fazendo cruzamentos para, e aí tem nesse artigo falando com o intuito de humanizar o animal. Por exemplo, o pug tinha um focinho assim, e o focinho dele foi reduzindo para você ter uma aparência humana mais próxima. Olha que doideira. Esse artigo ele traz essa informação que a gente humanizou dentro do perfil estético do animal. Então, assim, a alteração era para ele ficar um pouco mais parecido com os seres humanos, vamos dizer assim, né? Caraca. Então, é mó viagem. Esse é o cara que trouxe... Não, mas faz um pouco de sentido até, se eu olhar para esse ponto. E aí é bem legal esse artigo de ler, ele é bem, eu acho que é uma psicóloga junto com um filósofo, né? Ele traz essa pegada, de a gente, algumas raças foram modificadas muito com o intuito de nos atender, né? E aí a gente pulou algumas condições dos animais, que eram necessidades de animais, e a gente prejudicou esses animais. Eu tenho um animal que é fruto disso, né? O animal que estava demonstrado, eu peguei Você como tem eu um tenho. pugzinho, não Tenho, tem? cheio Ele de é muito problema, fofo. Gente, pug é um cachorro que dá bastante problema. Dá bastante E problema, a maior- tinha a bucha. A maioria, né, assim, Shih Tzu também tem muito problema, Bulldog tem muito problema, Pug, Poodle, Querendo a ou não, o maioria ser tem muito humano, problema. ele faz o que quiser com esses animais, mas não ele. Ele É. não pensa no animal em nenhum momento, cara. Desculpa. Você pode amar o seu cachorro do jeito que você ama, mas você tá com uma raça que foi feita pra você, sob medida praticamente. Sim. Então, Exato. cara, E isso é aí- uma parada muito bizarra. E aí é tão bizarro que assim, como é que você fala que as pessoas amam, ele é um filho, como é que você faz isso? Uhum. Assim, são coisas que às vezes elas não sabe, a conta não fecha, né? Então, que amor é esse, né? Então, que amor é esse que você tem que colocar o animal para cruzar a qualquer custo e você passar um problema genético para prole? Que amor é esse que você tem, né? Por causa de um financeiro momentâneo ali que você vai receber um dinheiro? A recomendação quando tem algum animal que tenha um problema de herança, Que saia, né? Da linha, né? sim, que saia, que não repasse, né? E é isso. Cara, vocês estavam falando de adaptar o cachorro para você. Acho que o primeiro cruza, ou a primeira vez que, tipo, teve o cachorro pequenininho, acho que foi uma rainha lá na Europa que quis um animal que coubesse no colo dela. Foi. Posso estar falando terceiro? É isso? Não, né? não sei, não sei. Eu acho que eu posso estar falando terceiro, mas eu li isso em algum lugar. Aí que juntou lá, cientistas, tudo fizeram, aí conseguiram, tipo, Chegar num chegar denominador no... comum, né? É, o famoso cachorro acessório, né? Exatamente. Cachorro acessório. Cachorro coloca na O Pug bolsa tem uma dele, história dessa. O Pug tem a história que ele é de origem chinesa, né? E aí ele veio, era uma pessoa da corte britânica, eu não me lembro qual era a condição. E aí ela trouxe esse cão, né? E aí, de fato, com os cruzamentos, você teve uma modificação. Porque você pega ele, as primeiras fotos, é um animal magro, né? Com uma caixa torácica um pouco maior, mais fino, né? Na parte da região do abdômen, que não tem nada a ver com hoje em dia, né? O rabo não tem essas duas voltas como ele tem, era só uma volta. E ele é horroroso, assim, ele não é tão bonito, gente. É porque ele é engraçado, não acho que ele for porque ele é meme, né? Então, assim, porque tudo pra ele é meme, ele olha é meme, né? Então, assim, mas o cara, o bicho era parecia uma coisa de hoje em dia, ele não tinha uma orelha quebrada, ele era completamente diferente do que é hoje em dia, né? Então, talvez houve esse aperfeiçoamento, vamos assim dizer, até chegar nesse padrão de raça que a gente acabou, de fato, com esse padrão. E tem já alguns canis voltando o que era, né? Pegando linhagens que sobraram focinho e estão cruzando esses animais para voltar de fato, né? O focinho do meu é negativo, ele vem para cá, né? Então, assim, o palato dele está encostado, o qual vai relaxando ao longo dos anos. Hoje em dia não tem mais como dormir com ele no quarto. Ele ronca demais. Demais, porque cada vez mais a musculatura vai relaxando, passa menos e o bicho fica. E aí isso vai gerando incômodo para ele, né? Como é que eu ponho um bicho desse para cruzar? Não dá, não Não dá. dá, né? Então você vai cultivando aquela condição, né? É complicado. Cara, o que você tinha falado Viajei agora. Enfim, se lá tem assunto, tem assunto. Cara, vou falar a verdade, a gente deu uma stalkeadinha na sua vida, olhando suas redes sociais. Eu vi que você é uma pessoa que viaja muito. Viagem. Isso é por conta do seu trabalho, eu imagino que deve ser por conta até dessa história sua com a Lei. Leishmaniol. A gente tá antes da live, tá claro que eu fui lá. Treinando, não precisa falar essa palavra. Fala leixe. A Leixe, Viu? gente. Leixe, fácil. Então, basicamente, eu queria saber se essa viagem tem a ver com a Leixe, porque, como vocês mesmos falaram aqui, é uma doença que não é todo mundo que está apto a cuidar dela. Isso. Sim, a viagem, eu acho que, assim, voltando, como é um bate-papo, né?
A condição de viagem, eu acho que ela vem da minha família, né? Meu pai e minha mãe, desde pequeno, botavam a gente no carro, por mais que a gente não gostasse, né? E viajava 10, 12 horas, a gente se quebrava no pau lá atrás, eu e minhas irmãs. Era aquelas viagens da década de 90, que a gente não usava cinto, não tinha ninguém tinha cadeirinha. Meu pai botava uns galões de gás de álcool no porta-mala de 20 litros, assim, se explodisse, Sem bater, restrição todo mundo não ia nenhuma, sobrar ninguém, né? Então era viagem que não parava, porque o caminhão ia ultrapassar. Mas eram viagens, né? E eles sempre fizeram muitas viagens, desde sempre. E falando um pouquinho do pessoal depois no profissional, e aí a minha vida é grande parte, né? Minha filha nasceu antes disso, né? Com minha esposa, enfim, eu antes. Sempre viajei demais, demais, assim, gasto dinheiro e realmente. Cada um escolhe o que quer, gente, para gastar o seu dinheiro. Meu dinheiro é com viagem, né? Então, uma coisa que eu gosto, uma coisa que soma muito para mim, né? Para a relação no casal também é bem legal, né? Você curtir aqueles momentos que você lembra de diversas, você tem memórias boas que ficam, né? E a gente fez isso com minha filha, sei lá, ela tinha 9 meses, a gente fez 1.400 quilômetros de carro com ela, com Nossa. 9 meses, a primeira dela. Depois uma outra de 1.600. Então a gente sempre viajou muito com ela bem pequenininha, né? Nunca teve essa frescura, ai, vai acontecer isso. Gente, vai acontecer coisa em qualquer lugar, né? Como é que você está botando ela no carro? Ela tem 9 meses, mas se for para acontecer, vai acontecer dentro de Brasília, vai acontecer em qualquer canto, né? E aí a gente sempre buscou viajar muito e todo ano tem uma programação de viagem, né? E aí o do Ministério, ela entra numa condição que o nosso papel é dar uma assessoria ao município, né? Então a gente vê um município completamente problemático, né? Em como desenvolver uma ação, como desenvolver uma estratégia para a população, porque tudo que a gente faz é voltado para o SUS. E você chega num local, é briga interna, o cara não sabe o básico, né? Então você chega para fazer todo o alinhamento, né? Então aí a partir disso aí, sei lá, nesses últimos 12 anos eu devo ter visitado, não sei, uns 500 municípios, É bastante. nem sei. Como é? Vocês vão de... Pega um ônibusinho e Ó, vai de não, a gente carro? vai até onde dá para ir, de avião. Então, assim, a gente vai de avião, aí dali, se for carro, quantos quilômetros for, então, sei lá, teve agora uma das últimas, eu parei em Barreiras, que foi na Bahia, e depois a gente fez até Bom Jesus da Lapa, nos municípios lá próximos. Pará, vai até Marabá, que são alguns pontos, aí de lá pega carro. E aí você roda 10, 11 horas de carro. Vai para a comunidade indígena, e aí dorme em comunidade indígena, dorme em local que não tem energia, dorme em rede. São várias situações, tudo com o intuito de você levar para as pessoas. E aí, acho que por isso que eu falei da questão social, que eu acho que todo o nosso trabalho ele tem que ter um enfoque social. E a gente fala, né, na maioria das vezes, e a gente desconhece, mudando até um pouco mais ou menos de assunto, é que às vezes a gente faz algumas e cria alguns rótulos de situações que a gente desconhece, até porque a gente não vivenciou. Então, grande parte da nossa população, queira ou não, né, não estou lembrando nenhum fundo partidário, não tem partido já nem A nem B, gente. Ela pega uma conotação que nosso país é pobre, nosso país é miserável, né? Então, assim, a gente vai em locais que a pessoa não tem perspectiva nenhuma, né? A pessoa vive de renda, vive de bolsa. Por mais que a gente possa botar inúmeras críticas, eu critico em alguns momentos esse tipo de assistencialismo, mas se lá não tiver aquilo, ela não come. Ah, porque ele é um preguiçoso, que ele não vai ter. Cara, mas onde a pessoa tá, não tem nada, gente. Qual é a perspectiva? Lá não é que eu vou ali estudar, eu tô com preguiça de levantar. Não, a pessoa tá com depressão, porque não consegue. É muito problema. Uma pessoa que mora no interiorzão mesmo, que não tem água, você não sabe nem o que é depressão. E vai morrer de depressão. E ninguém vai diagnosticar, ela passou a vida dela com depressão, mas era uma preguiçosa. Então a gente desconhece de muitas situações e a gente rotula. Os indígenas, todo mundo rotula. Tem as pessoas com uma índole? Tem. Os indígenas, os asiáticos, os brancos, os negros, qualquer um vão ter essas pessoas. O que a gente não pode é generalizar e achar que todo mundo tem esse tipo de condição, entendeu? Isso não é legal. Eu... perdão, essa parte do... Pô, tu vai para lugares pobres e lugares que são muito carentes. As pessoas não têm nem ideia, muitas vezes não têm ideia do que é doença, Não de tem. leishmania e tudo. Como que você faz essa abordagem de explicar para Olha, é eles? muito difícil, Léo. Porque, assim, também tem... É porque são dois tipos de leishmania, É, né? Tem a tegumentar e a visceral. A visceral, se não me engano, ela não atinge muitos humanos, né? É mais a tegumentar. tem mais casos isso. Então, e como você faz essa abordagem de ajudar as pessoas a prevenirem a tegumentar e os cães Olha, a a visceral? visceral, né? Para tegumentar, quando a gente vai, a tegumentar é uma doença rural, uma doença de mata. Não tem o que a gente falar. Vou falar o cara vai pescar todo dia, porque ele precisa daquela comida, não vai pescar. Coloca uma manga, uma roupa de manga, um casaco, o cara nem tem isso. Tem alguma prevenção, assim, que pode fazer nada? Não tem, é isso que eu tô falando. O que ele pode fazer? Botar uma roupa de manga comprida.
Passar um repelente. Mas o cara não tem o que comer, gente. Como é que eu falo Ele isso pra uma precisa, pessoa? Não né? tem condição. Isso, acho que isso é uma falta até de... Eu vou ser teoricamente, pessoa ânsia para falar pro cara, meu amigo, compra um negócio, como é que você não vai comprar um? Não dá, tem que ter bom senso ali nesses momentos. Os locais que a gente vai, gente, não dá para, assim, é só vivenciando mesmo, né? O pessoal do norte, o pessoal da parte do nordeste, eu não sei se vocês conseguem ter a dimensão do que é não ter um celular, não saber o que é o celular, de não ter perspectiva de ir para a escola, não sabe nada. Qual é a perspectiva deles? Acordarem, ficarem, sei lá, fazendo nada, muitos na parte do alcoolismo, né? Enfim, e você não tem nenhuma dimensão, não tem bar, não tem água, não tem energia. E é isso. A vida deles é para isso. A vida tem muito disso da vida ser trabalhar para a família, trabalhar tipo, vai cuidar dos É, animais, da fazenda não, né? Mas do que tipo, se tem, do né? que se tem ali, fazer a galinhada, cuidar da galinha, Quando tem. tem, Léo, quando tem casas que a gente entra, por exemplo, até pegando agora um pouco mais periferia, tem casas que a gente entra, cara, o cara não tem, você pega assim, eu tava nos quilombolas agora, tempo atrás, leishmaniose lá, levei até alguns alunos daqui. Gente, eu só pedi um momento aí porque a câmera nada para a outra tá ligando, mas nada. E ela travou, assim, tipo, já desliguei ela. Essa que foi? Não, acho que é sua. Essa tá de boa, essa Não, tá essa de aqui boa. tá Ah, ainda indo. tá rolando. Então. Tá rolando. Pode? Ah, Pode falar. sim. Ah, então você Mas vai, joga pro você vai contrário. vendo aí? É, pode ir falando. Tá, Tudo beleza. bem, Só você que tá mora- gravado aqui, tá tranquilo, então. Beleza. E aí a gente tava nesses quilombolas, né? Os caras moram no meio do mato, a gente tá em 2022, gente, no meio do mato. Você pegava uma trilha, assim, trilha mesmo, mato cerrado, fechado, passa, sei lá, passou cobra, passou iguana, passou aranha, passou bicho silvestre, né? Aí tu chega do nada, tem uma casa, né? Aí tu entra na casa, um monte de menino, né? Aí você entra dentro da casa, gente, casa de pau a pique, né? Taipa, não sei como é que se chama, palha, telhado de palha, não tem luz, você entra, você vê que não tem comida, né? Como que essa galera tipo, sobrevive de comida? Não sobrevive com o mínimo do mínimo. Mas como que Então, é? assim, Pega na mata pega mesmo? alguma coisa na mata, tem alguma roçado de mandioca quando dá mandioca. Então é mínimo do mínimo, Léo. Não é assim, vai ter mais, tem algumas, mas é tudo muito pouco, né? E aí as pessoas falam assim, essa mulher tem que fechar a perna, tem um monte de filho, não tem onde dar. Mas ela tem um cara que bebe, chega em casa, desce o cacete nela se ela não ter relação sexual com ela. Então a gente não sabe muito essa situação. Por isso que eu falo que a gente não pode achar que a coisa é fácil de se resolver. Não é né? simples. Não é simples, Se gente. fosse... Não, gente. Tem muita gente que julga sem entender o conceito sociocultural da coisa. Eu tava vendo esses dias, tá passando na TV, gente. O Ibama tá pegando um monte de madeireiro, por exemplo. E, querendo ou não, são coisas legais, realmente. Tem um monte de gente trabalhando nisso. E um monte de gente falando mal das pessoas que estavam trabalhando, sendo que, por exemplo, o Profissão Repórter que passou, se eu não me engano, essa segunda-feira. Acho que foi segunda-feira ou foi segunda-feira passada, eu não sei que dia passou. Mas, basicamente, tipo, os repórteres indo entrevistando as pessoas que estavam sendo pegas pelo IBAMA, escondendo escavadeira, esse tipo de coisa, falando, quantos anos você trabalha nisso? Desde que eu tenho 15, 50 anos. E você vive uma vida boa, você tá pelo menos ganhando com isso. E, cara, a pessoa não tá. A pessoa não tem uma carteira assinada. A pessoa não vai ter uma aposentadoria. E se ela não fizer aquele trabalho, ela não tem como sustentar o Não filho. sobrevive. Não tem como sustentar o filho. A culpa não tá no trabalhador ali. O trabalhador, ele tá fazendo o que ele precisa para sobreviver. Tá ali. Lembra, vou fazer uma analogia para o ambiente urbano. Não estou falando que eu concordo, tá? Carroceiro. Por mais que a gente não acha que tem ali, tem um sofrimento, os animais têm uma limitação, os animais chegam numa exaustão, ainda mais equino, que não aguenta tanta pancada, né? Assim, de ritmo. Aí criaram-se uma lei, né? Criaram uma lei que é proibido o uso de carroça puxada por animal no ambiente urbano, no caso do Distrito Federal. Isso vai dar pro cara. Ele fez isso a vida inteira. Agora ele tem que se coçar para fazer outra coisa? Não vai se coçar. Ele não sabe fazer outra coisa. Mas como que ele não sabe? Não sabe, gente. Não sabe. Ele não sabe mexer no celular. Tem inúmeras pessoas que eu lido que não sabem atender um celular. Ele não sabe. Então não adianta você criar uma lei com a condição de um benefício, né, de maus tratos, né? Em alguns animais tinham maus tratos de fato. O que seria melhor? Talvez, será que fomentar a educação para eles? Olha, a gente vai subsidiar o preço de ração para vocês.
Vamos ter fiscalização para monitorar esses animais, aqui é o local para guardar. Será que isso talvez não seria melhor? Não sei. Estou falando que essa seria a solução. Mas cortar essa situação, o que aconteceu? Resolveu o problema? Não. Continua. Não, todo dia passa carroceiro na minha quadra. Direto passa. Então, assim, eu acho que essa condição, que às vezes vem assim, numa lapada, assim, sem dar uma situação. Eu vou dar um exemplo muito claro. Meu sogro, ele teve um acidente, ele guiava caminhão Moon, que é aquele que pega, sabe, que tem uma mão mecânica, pega Uhum. poste. Ele estava fazendo isso e um desses postes caiu aqui no ferro dele e quebrou, enfim, teve muitos traumas, né? Não sei como é que não morreu. E aí, ele só mexia no negócio de caminhão, né? E aí ele foi para o INSS, né? Estava recebendo benefício, porque não tinha como trabalhar, estava com as duas pernas, botou pino, um monte de coisa. E aí a mulher falou que ele tinha que sair do INSS e ele tinha que procurar emprego e ele tinha que fazer um curso de informática. Era obrigatório fazer o curso de informática, mas ele falou, não sei mexer no computador. E se ele não fizesse o curso de informática, ele perdeu o negócio. Olha que coisa maluca, assim. Forçar uma pessoa numa coisa que ele não tem aptidão, ele não trabalha com negócio de informática, Nem ele nunca deve ter mexido nunca mexeu no nem tem computador. computador lá. Então são umas coisas assim que a gente que sai, sabe, engessada, porque sabe que não vai dar certo. Então não é isso para ele. Talvez para ele seria uma outra pegada, porque não é isso. Então, se ele não fizesse esse curso, ele ia perder de informática, que não vai dar em nada, porque ele nunca não vai mexer com informática, né? Ele ia perder o benefício. Então, são coisas, sabe, que às vezes eu acho que a gente precisa criticar o sistema. Eu sei que o sistema é muito complexo, eu trabalho dentro dele, né? Mas são coisas que eu acho que a gente tem que sair um pouco do emocional, igual quando a gente leva muito para a condição animal, e pensar que todo mundo está dentro da mesma linha. Então, o animal não está aqui, o ser humano não está aqui, então estamos culpabilizando o carroceiro, mas será que a gente vai resolver o problema? Não resolvemos o problema, é mais uma lei que sai para não ser cumprida. Falta muito. Você faz uma lei que proíbe, mas falta assistência. Assistência. Falta você dar o que aquela pessoa pode fazer. A condição para essas pessoas, né? Então, assim, é a mesma coisa que a gente fala, né? Da parte das bolsas. É legal ter bolsa? Claro que tem que ter. É lógico que tem que ter. Mas vai ficar por quanto tempo? Por quanto tempo a gente não vai ter um incentivo na educação de fato? Né? Pois é. Falta- Com certeza, com falta- certeza. A educação no Brasil falta vir lá de baixo. É lá de baixo que precisa do quê? Você faz creche para levar a criança, para mãe poder ir trabalhar. Deixa a mãe trabalhando, deixa a criança estudando, aí faz o quê? Um prezinho todo, um fundamental. Elas precisam de toda uma estrutura para isso, para dar uma educação para essa pessoa. Tem muita criança aí que não tem onde estudar, a mãe não sabe onde deixar, porque as creches são lotadas, as creches públicas. Assim, é complicado. Se você está desempregado, eu estou trazendo isso assim, não estou falando que eu tenho direito, teoricamente, dentro da lei eu tenho direito à creche, né? Só que dentro de um critério, por aqui ter um sistema muito ruim educacional, em outros locais que eu já morei, era completamente diferenciado. Meus amigos, no Espírito Santo, por exemplo, os dois estão na creche pública, ou seja, você tem um valor e um número de creche, consegue, né? Não é um déficit igual é aqui. Então, obviamente, aqui, olha o critério que eles colocam. Se a mãe está desempregada, minha esposa ficou desempregada agora na pandemia. Se a mãe está desempregada, se ela tivesse só ela desempregada, né, e eu tivesse ali um salário de 3 mil reais, enfim, mas ela estivesse desempregada, ela perde para quem está empregada. Porque ela estando desempregada, ela tem tempo para ficar com o filho, ou seja, ela não tem nem oportunidade de procurar. Então ela perde no critério para quem está empregado, porque quem está empregado vai botar filho. Tem que trabalhar porque vai botar, mas quem está desempregado que deveria sair para trabalhar não vai poder sair porque vai ter que cuidar da criança. Então você perde naqueles elencos, critérios. Você fica preso ali para ficar cuidando da criança, não tem oportunidade. Porque você não pode trabalhar sem cuidar da criança. E você não pode colocar a criança na creche porque você não tem trabalho. Cara, realmente, isso é uma coisa assim, não faz sentido. Não mesmo. Cara, esse complicado, velho. Todo o sistema educacional que a gente tem no Brasil. Só que você falou, lá no Espírito Santo tem muita creche, tem muitas. Não, lá você tem lá é a condição de transporte, não falando que lá é o ideal, mas lá é uma condição completamente melhor, né? diferenciada. Você tem, de fato, as pessoas, né? Você tem pobreza, óbvio, né? Enfim, mas você tem a condição de, principalmente educacional, transporte, e saúde, que é diferente daqui. Eu me lembro das minhas irmãs, por mais que a gente tivesse plano de saúde, elas iam na unidade básica de saúde lá da minha casa, para ir no gineco lá. Era muito mais rápido ela ir ali
Só que ela tinha unidade básica de saúde, sei lá, 3 em cada bairro. Então você não tinha gente da Ceilândia vindo para cá. É claro que eu estou falando também numa proporção, aqui são 3 milhões de habitantes. Lá é 1 milhão de habitantes. É a grande Vitória, vamos dizer assim. Então, lógico que é uma outra condição. No entanto, você tem uma dinâmica de processo diferente daqui. Você entra, gente, você entra num hospital aqui, diz do Guará, parece que eu botei na década de 80 quando eu era pequeno. É uma estrutura, bicho, velha, antiga, que aí é aquilo, né? E aqui vai ficando aquilo, vai se empurrando com aquilo. Aqui em Brasília falta muito incentivo de coisas públicas, de um transporte público melhor, umas creche pública, escola, tem hospital. Hospital você, aqui em Brasília, hospital, você mora no plano aqui, no plano, lago, você vai para onde? Pegou um hospital, ou você vai pro final da Asa Norte, ou vai ali no hospital de base. Agora, tu pega, sei lá, a pessoa que sai lá de Taguatinga. Assim, eu não conheço por lá, mas lá tem hospital perto. Tem os E, hospitais, Guará, mas realmente mas é o quê? não É tudo, suporta é o aquela que você falou, é tudo As lotado. pessoas preferem vir pra cá, É. porque sabe que além do atendimento ser muitas vezes vai ter uma instalação de melhor qualidade, só que vai ser muito mais fácil. Sim, as pessoas preferem sair lá de Gente, longe para vir para cá. Se vocês soubessem o quanto de dinheiro que volta para a União, que o Ministério da Saúde manda dinheiro para os estados e manda dinheiro para os municípios, fundo a fundo, que a gente chama. Então, o município, ele arrecada dos seus impostos, né? Então ele tem uma parcela dos seus impostos. Ele arrecada para educação, segurança, blá, 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 com IPTU, IPVA, tudo que a gente consome, né? Os ICMS, né? E ainda tem um aporte do Ministério da Saúde, até um aporte do Ministério da Educação, eles fazem da aporte que a gente chama fundo a fundo. Só que para ele fazer esse gasto, ele tem que ter um planejamento, ele tem que colocar dentro de um sistema, né, até para a gente conseguir monitorar esses gastos. O TCU, a controladoria, né, esse não, o CGU, a controladoria saber com o que foi gasto, né? Então, sei lá, comprar um carro, construir uma UBS, uma unidade básica, cerca de 60% desse recurso todo ano volta. Não é usado. Não é usado porque eles não sabem usar. E não sabem gerir o recurso do SUS. Não, Brasil não é falta de recurso. É gestão. Que você vai num local, pessoa que eu não visito muito, o secretário nada contra. Quantas vezes eu vi isso? Eu era caminhoneiro, balconista, agora sou secretário. Olha o quanto que eu evoluí. Caraca, como é que ele é um secretário de saúde? Como é que a pessoa não consegue? Isso não é viver, isso não é uma vitória. Ser secretário de saúde é você entender de gestão, é você entender de logística, é você ter uma capacidade técnica para gerir outros técnicos, médicos, enfermeiros, enfim. Não contra quem é recepcionar, mas você tem que ter uma aptidão para aquilo. Então não é uma conquista você chegar até lá, ao meu ver, tá, gente? Então isso é ruim, porque você pega uma pessoa dessa, ela não sabe gerir, ela não sabe nem para onde é que começa, para onde é que gasta, o que que faz, o que que pode fazer. Passa ali 4 anos na frente, vem o outro, é a mesma coisa, e é um ciclo vicioso, né? Sempre entra gente ali que não sabe o que fazer, Não sabe o que fazer. O que eu acho, assim, o maior problema do Brasil não é a arrecadação de grana. A gente tem grana pra caramba. O problema é saber o que fazer com a grana. É o que você falou, a gestão. Pô, coloca parte aqui e vai usar. Constrói hospital, constrói creche, constrói essas paradas. E fica nisso. Entra governo, sai governo e, tipo, alguns melhoram um pouco, outros, tipo, melhoram aquilo, mas nada pra grandioso, nada Não. que vai melhorar de fato. É muito dinheiro. Imagina só que isso aqui é o Ministério da Saúde, a mesa que a gente está aqui. Aonde eu trabalho é isso aqui, gente. Sem brincadeira. É como se fosse isso aqui só. A gente trabalha com orçamento, sei lá, se eu for contar de toda a área, mais medicamento que a gente compra, kit, 500 milhões de reais, 600 milhões. 600 milhões. Não é nada. Olha o que tem isso aqui, gente. Para Gigante. ver o quanto que a gente tem de dinheiro. Estou falando só do Ministério da Saúde. Fora todos os outros ministérios que tem, da parte da Casa Civil, todos esses segurança. Né? Fugindo um pouco do assunto, né? Tem uma vez que eu tava andando de bicicleta, fui andar com bicicleta com eu e meu amigo e meu irmão. A gente foi fazer ali, tipo, turista, né? Uhum. Veio pra cá. A gente passou ali nos ministérios, na torre e tudo. A gente foi passando ali pros ministérios. Cara, é só Ministério da Economia. Tem, tipo, uns 6 ministérios da Economia só ali e uns perdidos ainda por Brasília. Tem muito Ministério da Economia, tipo, pô, Ministério da Educação, vai ter, tipo, 1 ou 2, sabe? Ministério da Família, tem um. Então, assim, eu acho que falta também dar
visibilidade para outras áreas. Gente, eu acho que a política é uma coisa, eu não tenho mais, assim, tanta paciência, eu acho que a coisa ficou muito chata, assim. E, assim, enquanto a gente achar que a gente vai vir um salvador, né, que vai resolver todo o nosso problema, Tem que sair esse é o daqui. problema, né? Então, assim, Cara, a política realmente é algo que está muito complicado. Eu ouço muita gente falando que hoje em dia não tem o que fazer. Você não vota. Você não escolhe nada disso pensando no melhor. Você escolhe pensando no menos pior. E, cara, esse é um pensamento. Cara, Não deveria ser triste assim. de se ter. Muito triste de se ter, sabe? Eu acho uma coisa. todos eles, gente, todos eles são altruístas, todos eles são egoístas, todos eles são arrogantes, soberbos, eles têm sede do poder, sem exceção. E fale algum político, pegar da esfera federal, que é mal de vida, que não tem ali na sua conta todo pelo menos mundo ali. milhões, que é incompatível com o que ele se ganha, né? Ninguém que larga a teta, seja da esquerda, centro, direita. O da esquerda está lá 1000 anos, da direita está lá 1000 anos, do centro está lá 1000 anos. Então, é tudo tudo achando que eles têm o poder na cabeça deles, aí que vem a soberba, em achar que eles têm capacidade de melhorar o Brasil. Larga a teta. Viu que ele é parada é difícil, mas eu quero continuar ali. Eu quero ter meu apartamento de 4 quartos, 200 metros quadrados. Ter minha aposentadoria diferenciada, né? Porque com dois mandatos eu me aposento diferenciada. Meu plano de saúde é diferenciado. Tudo é diferenciado. Então fica muito fácil, né? Para essas pessoas. Quando vai corta tudo deles. É sempre o nosso, né? Então, assim, é uma condição viciante. Quem fazem as leis são os deputados. Eles vão cortar alguma coisa que é benefício deles. Gente, se eu não me engano, existe até auxílio terra. Tem Certo? auxílio Top, terra. top. Porque uma pessoa para, Por né? que eles têm o direito a ter 90 mil reais de verba de gabinete todo mês? Por que eles têm o direito de ter 90 mil? Todo mês roda, são 500, sei lá, 400 ou 500 deputados, não sei. Então, fora os senadores. 90 mil, entra toda vez 90 mil, ele pode pagar para você 20 mil, 15 mil de salário, né? Contrata quem ele quiser. A gente sabe que serviço que ele está prestando, por mais que tenha ali transparência, você possa entrar. Mas o que ele contribui? O que ele faz? O que ele consegue promover? Por mais que ele tenha boas intenções, ele tem toda uma parte que, se não entrar na linha do jogo ali, aquela forma, ele não vai fazer nada. Então, ele vai ser mais um aí. Mas ele desiste? Não, ele continua ali. Tem muito assim, sei lá, a pessoa chegou lá agora, quer mudar, vamos mudar. Vai. Não consegue, as pessoas ao redor não Tem, deixam. comissão. Tem todo um, como se diz, uma arca ali Já que tem uma não engrenagem, deixa. né? Tá ali feito. Então, por isso que eu não acredito, vai vir esse, vai fazer. Não, se você não entrar no jogo, não fazer conforme a banda toca, você não vai conduzir, né? Você sai de lá rapidão, não dá. Mas vamos dar um pouco desse âmbito de política? Vamos. Conta, cara, você deve ter alguma história de indo para esses lugares assim, ou história de professor que algum aluno já fez uma coisa meio absurda assim. Basicamente, a gente tá querendo saber a fofoca aqui. Se quer contar. Se tiver alguma fofoca assim Foram que você 2 anos sem gosta, aula presencial, então a gente tá precisando de umas fofocas. Uma vez. estamos tem nessa algumas sede. fofocas. Essas não tem problema, né? Eu não vou identificar ninguém. Não, se não for prejudicar ninguém, Não, seu nem identifico nada. ninguém, nem turma, nem graduação, nada que é. Mas me lembro uma vez que a gente estava, foi logo no início da pandemia, e a gente iniciou aquelas primeiras semanas com Meet, né? E ninguém sabia muito utilizar ainda, né? Tava uma coisa ainda, era uma ferramenta que era muito nova, apesar de ser fácil de ser utilizada, mas assim, não tinha aquela sagacidade de colocar o mudo, né? Lembra que ninguém deixava o mudo, Aberto, né? um tempão, cara. E aí, essa era uma menina que passou em frente à câmera, saiu, na verdade, da câmera, e ela saiu, né? Ficou lá no mosaico, parecendo, eu não estava botando para apresentar, a gente estava fazendo uma discussão, não me lembro o que era, e ela volta do banho, e ela tira a toalha na frente, passando creme, um monte de coisa. E a gente avisando, eu pedindo para as pessoas saírem, né, da sala. E ela nada. Não sei se ela estava mutada o negócio, ela não ouvia. E eu devia estar lá no e baixo. aquele negócio avisando, né? Foi na hora que ele vou derrubar todo mundo, né? Bum, aí derrubei. Né? E naquela época não era nem para derrubar, não tinha, desculpa, não derrubei. Naquela época não tinha, hoje em dia tem a opção, na hora que você aperta o vermelhinho, tem. Quem criou a reunião sair da reunião e sair tudo. para acabar com todo mundo, né? Não tinha essa opção no início, né? Foram criando outras ferramentas. Eu me lembro que não tinha
Como? E neguinho mandando mensagem, mas que eu tô mandando e neguinho rindo no chat, a menina Meu toda ali. Deus, velho. Aí Nossa, passou, né? Ela conseguiu lá, foi e fechou. Aí depois veio falar comigo, pedindo desculpa que ela não tinha mais coragem de ficar na turma, queria largar a disciplina. Eu falei que não, tal. E, enfim, foi uma fatalidade, não tava, a aula não estava sendo gravada naquele momento. Então, Nossa, assim, foi uma circunstância que foi bem... vergonhinha, viu? Eu acho Da vergonha alheia, sabe? que, Que a não, gente pô, tentava falar pra menina, e a menina ali se mexendo com o negócio, nem aí com a hora do Brasil. tava lá tranquilo, passando o creminho dela, de boa. Acho que o pior deve ser o quê? Tipo, você volta pro presencial agora, sabe? Não, depois a gente não teve mais aula. A gente não teve. Eu falei que encerrou a aula, já tava na parte, metade pro final. Falei, olha, vamos encerrar, gente, a aula. Eu tô falando dessa pessoa agora, tipo, depois de Voltou 2 anos, voltou ao presencial, sabe? Encontrei Nem sei uma se galera. E aí, beleza? Então. Eu nem sei se ela tá ainda no seu, pra falar a verdade. Eu nunca também, nunca. Mas enfim, essa foi uma das situações. Tem outras situações que não são permitidas aqui, sei lá. Cara, não, tudo bem, então. Fica... Mas foram muitas já. Eu acho que a docência, ela surge muita coisa passa despercebida por mim. Alguns professores gravam muito, muita coisa eu esqueço, né? De baboseira que eu não falo ali na hora, né? Mas enfim. Nossa, Não, mas querendo ou não, esse ensino à distância fez várias pessoas cometerem gato. sim, Eu mesmo, sim. gente, desculpa. Pra mim, se eu pegava o mouse, abria e desligava o microfone, eu vou saber que tinha uma tecla que abria. Sim, tem. Eu estava no meio de uma Tem uma apresentação, tecla? tem uma tecla. Tem. Eu acho que é o espaço. Eu acho que o meu, eu acho que é o espaço. Ah, O meu é? eu apertei o espaço sem Eu querer só ouvir. sei que a gente estava tendo que apresentar um trabalho, era uma professora, a gente adora ela, mas é um morro de medo dela, porque ela é bem rígida. E aí, cara, eu tava lá, eu tenho que falar certinho. Se eu não falar certinho, eu não posso parecer que tô lendo, mas eu também não posso parecer que eu não sei. Então, falar de uma forma natural. Eu peguei, coloquei o texto que eu tinha feito, li 2 vezes, coloquei em cima do meu computador. E eu tirei o som da apresentação da menina, virei pra minha janela e comecei a falar. Gente, eu interrompi a apresentação da menina, que a professora ficou, uai, gente, eu quero estar no vídeo de vocês. E muito tempo assim, o povo me ligando, na mensagem. Não, e eu ainda tenho de eu falei assim, caraca, que é, tô ensaiando. A professora, na época, graças a Deus, já dava pra remover o aluno, ela me removeu da sala. Porque realmente eu tinha interrompido uma apresentação de trabalho final. Pra dar sua. No meio da apresentação da pessoa. Começar a explicar lá o teu. Rapaz, Nossa. Então, assim, o ensino é a letra de várias gafas desse tipo. Dá umas gafezinhas, viu? Caraca. Não, ainda bem que eu nunca passei por isso. Velho, eu sempre confiro a... E ainda bem que não Toda vai vez. passar. Ainda bem. Acabou. acho que o Nossa. microfone é pior. O microfone tem que estar. A câmera também, né? Mas eu sempre, realmente, na hora que estou em alguma reunião, mais uma reunião, eu sempre checo o microfone para ver. Eu tenho receio de vazar alguma Eu coisa. sempre Vê se fico tá falando vendo ali besteira ali, né? um bom tempo. Tu pediu pro Santana falar um pouco mais perto do mic. Pode deixar, vou falar um pouco mais perto do mim. Tá. Já pedi pro pessoal fazer alguma pergunta aqui. Eu ia falar isso, Só pro pessoal. esperando. Mas eu já pedi já. E galera, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta aí pra gente, pro Lucas. Inclusive, se você quiser pegar no celular, postar no Instagram uma caixinha de perguntas também. É verdade, no faz podcast do abre do uma canal. caixinha de perguntas. Inclusive, gente, sigam a gente nas redes sociais. Elas estão todas. Elas vão ficar. É porque eu ia passar tudo no Instagram, né? Mas tem que passar no Tem que Instagram. passar no Instagram. Faz sentido. Passa o Instagram. espectadores. Tem o quê? 19 espectadores. Caralho, estão voando. Ó. Nossa, bem Obrigado, gente. Vocês são De top. verdade. E ninguém saindo, hein? Tá? Manteve Olha, Deixou lá, pô. Foi ver Champions League. Deixaram aberto. Né? Bom, brigadão aí, todo mundo que tá Obrigado, gente, assistindo. de verdade. Vocês são top. Manda aí perguntas aí pro Lucas, pode mandar pra gente também, comentário. O IF vai abrir uma caixinha de pergunta. IF, depois manda no chat o O Instagram do Instagram. canal, eu vou falar aqui, é canal 8_PDC. PDC, né? FDC. Canal 8_PDC. Geralmente tá aparecendo primeiro quando você pesquisa. Somos É. o canal 8PDC por enquanto. PDC mais. Não. No Instagram No Instagram não. não tem. É isso então. Mas é EAD. O que você Situação complicada. achou de voltar? Você tava querendo voltar? Olha, eu acho que a modalidade EAD, eu acho que ela é um processo, né? E eu acho que da forma como ela veio, ela pulou algumas etapas, né? E isso influenciou no aprendizado dos alunos, né? Porque, assim, acho que algumas pessoas... Eu não vou falar que eu concordo ou discordo, né? Do ensino híbrido, como tem colocado. Eu acho que talvez da forma como ela... Que não foi híbrido, né? A
forma como foi introduzido aqui foi necessário naquele momento, tinha que ser acatado, até porque isso ia gerar um prejuízo, porque a gente está falando de uma instituição privada, a gente não tem para onde correr. Se ela não receber, ela não fecha a conta. Por mais que a gente não concorde, aí não estou entrando no mérito se diminuir o valor, isso eu nem participei desse tipo de discussão. E aí não poderia ser uma instituição pública que ela poderia se dar o luxo, vamos parar por um tempo, os salários dos professores vão continuar, né, vão receber, ele não vai deixar de receber porque ela está ali naquela condição para ter suspendido, né, como foi o caso da UNB. Mas é claro que isso influencia no aprendizado, é uma coisa muito notória. A gente tem que entender que a gente está indo por um caminho, né, mais que a gente fala que a rede é social, ela não é social, as redes sociais elas são individualistas, e a gente está caminhando para isso. E a gente tem esse argumento que a rede social alcança nada, ela alcança o individualismo, o egoísmo, né? E dentro dessa condição, eu acho que a gente tem que manter, por mais que obviamente, tenha muito mais 15, sei lá, até 15 anos mais velho que vocês, se a gente entrar nessa pegada, gente, não é aquele papo de velho, a gente vai se afunilar em situações que a gente vai galgar que algumas pessoas têm galgado, com problemas de doenças mentais, né? Porque o ser humano deve viver em ambiente social, a gente tem que ter essa troca sabe, de informação, a gente deve ter essa troca pô, você quer dar um abraço numa pessoa, quer falar, então assim, achar que essa condição, né, do híbrido, enfim, isso influencia no aprendizado, né? Porque ali, quando eu trabalhei remoto, por exemplo, no ministério, pô, tem aquele momento de descontração, fala ali, ó, viro minha cadeira para lá, tem a pessoa aqui do meu lado, pô, e aí, vamos trocar uma ideia, isso faz parte do processo. Ninguém senta ali e trabalha 8 horas, ninguém senta aqui e dá aula ali, a gente troca uma ideia na sala, fala, isso é bom para a condição social, para o aprendizado como um todo, né, como pessoa, formação da pessoa. Eu acho que essa condição do EAD, ela fragilizou muitos pontos. Além do aprendizado, eu acho que ela fragilizou essa interação e essa integração entre as pessoas, né? Culminou em várias situações. Nós tivemos situações muito críticas, como a doença mental, que não vou entrar em detalhes, mas tivemos situações muito, muito críticas com alguns alunos aqui, né? E, e esse é talvez um resultado do que a gente tem vivenciado e que o mundo tem provocado de uma maneira talvez impositiva da gente achar que cada vez mais a gente tem que ser só a gente, né? O que importa sou eu e o termo foda-se o resto. Não, gente, a gente vive em comunidade, em sociedade, né? Precisa desse Precisa, contato, gente. Não precisa, adianta. pô. A pessoa que vai sozinha, em algum momento ela vai ter que retornar para voltar com as pessoas, porque ela vai se afundar. Não tem como Não tem você chegar como, num cara. lugar sozinho. Sozinho não Você existe precisa essa das pessoas. possibilidade. E a rede social, você acaba virando muito, entra no seu mundo. Quando você, essa parada, tu pesquisa uma coisa no Google, só recebe coisa do que você pesquisa. Você vai fazer o seu feed. O famoso algoritmo. O Ele vai algoritmo. ver o que você gosta. Você É. não descobre coisas novas na internet. Sim. Tem desculpa, se você descobre é muito raro. Hoje em dia você fica mais ou Mais menos. menos. Mas vai entrando Mais só mesmo. coisa nova da mesma coisa. E você acaba nesse mundo. Mano, a gente pode ver isso até pelos níveis de streaming. As séries que a gente assiste. Cara, meu Netflix é diferente do seu Netflix. Com Porque a gente certeza. assiste coisas diferentes, É sabe? meio bizarro. Eu tava entrando lá em XV, lá em casa são 5 perfis. Eu entrei no meu, cara, eu entrei acho que no meu irmão, da minha mãe, uma coisa assim, cara, totalmente diferente. Acho que eu nunca tinha visto aquela série, sabe? Mano, os Vendo. recomendados são diferentes. Não É. você pensar, mas é só os recomendados. Não, é tudo, tudo. Até quais tipos de filme que vão aparecer pra você. Sim. As novidades mudam. Tem Isso, novidade que aparece pra mim, que não aparece pra minha mãe. isso é bem louco, isso é bem louco. Isso é meio bizarro. Eu acho, porque a pessoa não tem um acesso à informação de verdade toda. Ela tem que ir Sim. atrás, mas pra ela ir atrás, ela tem que saber que existe essa Cara, Temos uma pergunta, estão perguntando para o Lucas, qual o animal mais diferente que você já atendeu? Mas eu não trabalho com animal silvestre, né? Mas que eu não vou falar que eu atendi, mas não é diferente, mas foi um morcegos, que eu sempre manipulei muito, né? Que a gente Foi? fazia. Não sei. Morcego, Mas né? é por Que não conta é da raiva, diferente, não é? né? É por causa da raiva. Não acaba sendo um animal diferente, né? Foi. Diferente. Rato alado, né? Descobri. Rato alado. Lembrando que tem duas pessoas de veterinária aqui perguntando. Um rato alado. Os animais. Mas aí, quem lida mesmo com o silvestre, né? Tem várias histórias, né? Com os animais. Mas o quiróptero é uma coisa muito louca, né? Porque, assim, é um mamífero, obviamente, que voa, né? E ali a filhote vai agarrado na mãe, ali estão as glândulas mamárias, onde ele se alimenta, por muito tempo ele está ali presente, nela, agarrado, né? Ela se alimenta com ele, sai,
Ele viaja, tipo, vai voando com o bebê? Com o bebê, isso. Bebê, ele vai agarradinho aqui na barriga dele. Na hora que você pega, só faltou a bolsa, né? E ele vai por muito tempo. Eu não me lembro agora de cabeça quanto tempo que ele fica, né? Mas até ele ter a sua capacidade de fazer a sua alimentação por si só, né? É, E o morcego é um bicho fenomenal, assim, né? Eu acho que são animais que, infelizmente, a gente abomina, né? As pessoas vêm, querem matar, né? Assim, perguntando, eu faço veterinário e tudo, mas eu sei que, eu não sei disso, na verdade. O morcego, ele transmite muitas doenças? Assim, Transmite. mas tipo assim, o morcego que vive aqui na cidade, estão no Brasil, Tanto o ambiente urbano quanto o ambiente de mata, ele transmite muita então é doença. bom. Mas não, o ideal é nunca você manter o ideal, gente, é nunca manter contato, por mais que as pessoas que gostam de silvestre, animais silvestres, em si, o ideal é a gente não ter contato com esses animais. Eu estava falando ontem na disciplina de GP1, no Ceará, 2 semanas atrás, morreram 32 calitrix, que é o saguizinho, que está com a gente, né? Por que que morreram? Começaram a dar, como todo mundo dá, banana para os bichos, uma banana que a gente comia dava, né? Vai dando alimentação e a gente tem herpes. E a nossa herpes mata eles. Ele dizimou uma parte da população. Por mais que ele seja uma praga urbana, que aquilo é uma praga urbana, Calitrix é do Nordeste. Calitrix não é daqui. Ele come ovo de passarinho. Então aquilo, ele desequilibra alguns locais, né? Mas enfim, a gente não deve ter esse contato. Por mais que a gente fale, é difícil, né? Porque assim, você vê pessoas... É uma coisa que, como é uma coisa que quase ninguém tem acesso, você vê muitos alunos, né, pegando em animais silvestres. Alguns deles, lógico, tem um tutor ali por trás. Mas aqueles animais de fato, de mata, precisa entrar em contato. Não precisa você encostar, não precisa você fomentar a alimentação para esses animais. Deixa quieto, né? Deixa lá, cara, deixa eles lá. Quanto maior proximidade, pior, porque você tem risco de doenças. Você levar para eles, ou eles trazerem para a gente. Então, assim, eu não consigo ver essa necessidade que as pessoas têm e isso acaba sendo, às vezes, muito propaganda de alguns passeios ecológicos, né? Venha ver um animal de perto, venha encostar no animal. Poxa, eu acho que às vezes as pessoas, a gente confunde muito que a gente tem que ter acesso a tudo, fazer tudo. E esses animais não são e não devem ser manipulados. Nisso a gente volta pro assunto lá da gente mexendo em cachorro pra nossa grada, que nem a gente pegar isso É. na nossa grada. Eu acho que Qual que é a lombra do cachorro? Porque assim, cachorro é animal selvagem também, é veio do lobo, tudo. Eu sei pelos livros de história do ensino médio, jogando mal, que desde muito tempo o ser humano né? conviveu muito bem com o cachorro. Então será que foi isso? Tipo, de adaptação de milhares de anos? A gente tem algumas histórias, né? E os animais, a gente é dependente dos animais em muitos pontos, né? E essa primeira dependência, ela foi alimentar, né? Então a gente tinha essa necessidade dessa dependência para se alimentar da proteína animal. E aí depois você entra no processo dessa dependência alimentar, que era a caça, para um processo de criação, que é domesticação. E aí você associa a domesticação de algumas espécies associada à condição também a parte alimentar. Então você criava para se alimentar. E aí e isso com várias espécies. A gente vai falar de pequenos ruminantes, né? Uma coisa muito mais, sei lá, 2.000 anos para cá, né? 2.500 anos para cá. Então, essa proximidade, tudo iniciou com a condição de alimentação, né? Numa garantia de uma alimentação. E essa domesticação de animais que, teoricamente, por muita condição cultural, né? Algumas espécies não foram espécies para serem alimentadas, como os cães, os gatos, dependendo do país, né? Então, esse é um processo que a história, o vínculo, né? A gente com os animais, ele é antigo e iniciou com essa parte de alimentação, essa necessidade da gente ter o leite, a gente ter a carne desses animais. O pet de cão e gato, ele é muito dessa parte, tipo, do mundo ocidental, né? Muito. Então, tipo assim, mais na Europa ali também. É. E o leite. Eu não tenho, né? O leite Sei lá, ele chinês iniciou bebe muito leite, a Ásia lá. o leite ele iniciou muito com os pequenos ruminantes no primeiro momento, né? Então, como você tinha se você for pensar, grande parte das espécies de bovinos que iniciaram, elas eram selvagens, né, em algum momento, né? Então, aquilo não era fácil, até pela força bruta que se tem, né? De você chegar ao ponto de domesticar. E aí os pequenos ruminantes começaram a ser os animais que foram ali mais fáceis de serem domesticados, né? Então, cabra, ovelha. Então, essa foi eu estava até falando hoje na aula, né, mais cedo com vocês. E essas foram as primeiras etapas dos animais, as primeiras sendo domesticados e utilizados. Então, você tem história, sei lá, aquele filme que é horroroso, aquele
aquele cara do Game of Thrones, que é aquele Monte Vesúvio. Ah, sei. Putz, que é sei. muito ruim, cara. Sei, É mal feito, é horroroso. É o quê? Sobre o quê? O Monte Vesúvio, o vulcão Vesúvio, ele explode, né? E aí ele vai invadindo a cidade, né? Com o Kit Harington, né? É, com Kit Harington. Cara, Que ele é o herói do filme. Pompeia. Cara, mas Ah, Pompeia, tô ligado. Pompeia, desculpa, é Isso, Pompeia, não. Pompeia. Passa lá o Vesúvio, né? E aí, a história do Vesúvio, né? Você tem pessoas até hoje lá, né? Que foram ali, nem sei como é que chama, quando a lava passa por cima. Não sei qual é o nome que dá aquilo ali. A pessoa Essa- morreu queimada. Porque elas não se mantêm, né? E aí eles pegaram queijos, né, para verificar o que se tinha naquela época. A base da alimentação era de queijos de cabras, né, que eles tinham. Já tinham várias bactérias ali envolvidas, brucelose tinha muito daquela época. Então você tem essa proximidade. Então a história da humanidade, junto com a história das doenças, elas se cruzam no momento que a gente começa a entrar em contato com os animais. A história é essa, né? E a gente só expandiu o nosso território, ou seja, se a gente for pegar lá milenar, com grande parte, né, da nossa começa na África, né? E essa andança que a gente fez, né, onde os países eram obviamente todos eles agrupados, né? A gente só conseguiu expandir os territórios, de fato, quando a gente conseguiu domesticar o cavalo. Tem um livro sobre isso. Ah, A era... domesticação dos cavalos que galgou a gente sair para vários territórios e dominar vários territórios. Porque antes ia a pé não dava, né? Acho que a nossa produção tem uma pergunta. Bruno Muniz perguntou se o Lucas sabe por que na Austrália os animais são tão diferentes. Ok. Ele falando que tem muito mais nas áreas urbanas. Olha, Por que os animais na Austrália são tão diferentes e por que eles aparentam aparecer muito mais lá em áreas urbanas, né? Olha, ali talvez, eu acho que não é que eles são diferentes, eu acho que eles. Eu não sei, gente. Assim, vou talvez trazer uma opinião minha que posso estar falando besteira, então vocês excluem se estiver falando. Você não é especialista Não nisso? tenho nem tem- ideia. Mas se a gente for pensar, a manutenção de uma espécie, a perpetuação de uma espécie vai por. A manutenção dela, a sobrevivência dela ao longo de séculos, milênios, vamos dizer assim, garante que ela não tem predador, começa por aí. Então ninguém está predando ela. E ela conseguir a sua adaptação dentro do seu componente genético de se manter. E tem vários exemplos, tem um jacaré, tem tartaruga, né? Que dentro da condição de mudança climática, mudança de ecótopo de ambiente, e aí por alterações genéticas e não ter uma predação em excesso, eles se mantiveram. Então, se a gente for pensar, grande parte dos animais lá no passado, eles tinham uma característica que era um pouco diferenciada do que a gente tem hoje em dia. Em porte, né? Os animais eles foram se adaptando e ajustando para eles não desaparecerem. Se a gente for pegar, sei lá, o que se tinha um padrão até de uma onça pintada há 150 anos atrás, ela não era o padrão de hoje em dia. Eram bem menores. né? E você tem essa Eram mudança, maiores, né? sim. Você tem essa mudança nesse padrão, uma adaptação. E aí, eu não sei em si, obviamente, da Austrália, o que leva em consideração de ter esses animais, que realmente são animais que são animais pré-históricos, vamos dizer assim, que mantiveram essas características, né? Mas se a gente for pensar, assim, é porque a gente acostumou. Mas um jacaré é um bicho estranho, gente. A tartaruga é um bicho estranho, cara. É bizarro. Então a gente acha que às vezes é normal. Eu não acho estranho. Eu acho normal ver uma tartaruga. Ela tem a cabeça estranha, a boca estranha, né? A nadadeira, né? Um negócio meio assim. Um bicho que é muito estranho, que eu acho muito estranho, que é o canguru. Ele tem uma bolsa. Eu achei que você falado O canguru realmente é uma parada assim. É estranho, tem uma bolsinha, sabe? Cara. Ela é uma parada que, tipo, desde sempre eu sempre perguntei, tipo, Por quê? porque Como? beleza, realmente, ele carrega o filhote lá, né? Gente, não faço veterinário. Aqui. Mas beleza, ele carrega o filhote lá, ele tem essa função, mas, tipo, só esse animal que eu conheço tem. Gambá. Gambá tem isso também? Ah, gente, gambá tem também. Coloca É todos os filhotes sério? fica dentro da barriga dele, de vez em quando os filhotes vêm para as costas. Depois entra para a barriga, gente. O gambá também é Meu marsupial. Deus. Aqueles que andam aqui no plano piloto, eles ficam na barriga. Caraca, eu não tinha ideia. Pequenininho, bem pequenininho, vão crescendo, um monte. Aí, de vez em quando eles saem, você nunca viu elas cheias nas costas. Elas ficam quando estão com esse tamanho assim. Aí, quando tem alguma coisa de perigo, vão dormir, eles entram. Caraca, eu juro, não tinha ideia. Não tinha ideia. Chama de Delphis albiventris, o nome científico do gambá. Eu sei que vem Do da gambá. barriga. É,
Mas aí, respondendo o resto, pela uma manutenção de algumas espécies em ambiente urbano, vai muito da condição também cultural e social das pessoas, né? Se a gente for pensar, para eles é normal ter canguru, né? Para a gente é normal ter pombo. É uma coisa Lá muito não tem ocidental. pombo? Não, tô dando um exemplo assim para, não tô, Tá, sim. Tudo bem. é, Sei lá. né? Não sei, não, nem sei se lá. Pombo é uma condição muito europeia, né? Mas às vezes a gente tem, sei lá, gambá no ambiente urbano, eles não têm gambá, né? São espécies talvez que se adaptaram dentro do ambiente urbano e as pessoas respeitam ali dentro de o que se tem de animais. Se a gente for nos Estados Unidos, isso é muito comum também. A gente vê muito esquilo, a gente vê muita lebre no meio de ambiente urbano. A gente vê em algumas regiões cervos, né? Os veados, tem em demasia, né? Se a gente for pensar nas estradas, né? Lá tem muito esquilo, muito Não, cervo. não é? Muito. Eu fui para os Então, Estados Unidos já 2 vezes. As 2 vezes que eu fui, eu vi mais de 10 quilos. tem muito. Esquilo. É. E, tipo Não, tu assim, vai andando lá, esquilo pra tudo que ele é não lado. é um animal, pelo menos na minha percepção, que anda em bando. Mas tem um monte. Tem um monte. Tipo, por mais que ele não ande em bando, você sempre encontra pelo menos uns 3 por dia. É uma coisa assim muito louca. E não é fofinho. Não é fofinho igual do. Ah, é fofinho sim. Não, tem Eu já uns fiz que de são fato, eu feiões, acho tem uns que são fofinho. feiões, não, tem uns que são meio estragados. Eu achei que ia ser igual o. Chiquité. Ah, o Alvin Ah, esquilo. É o Eu queria que ele pode ser. cantasse, fizesse rap. Se o esquilo cantasse, ia ser da hora, pô. A Chachazita tá perguntando pro Lucas qual a opinião dele de colocar roupas e acessórios com luvinhas em animais domésticos. Obrigado Uma pela pergunta, dessas, Chachazita. ela viu uma galinha de vestido. Uma galinha de vestido. Ok. Olha, gente, Aqui em Brasília, ela falou, inclusive. né? Então, eu acho que botar roupa vai de cada um, né? Assim, eu acho assim, para que você quer botar roupa? O que isso vai trazer de benefício para o animal? Ou se é um desejo seu ou um anseio seu em cima dele? Muitos animais não gostam de colocar roupa, alguns gostam porque também foram acondicionados a terem a roupa. Eu acho que ali a condição de colocar ou não a roupa, ela vai muito é, do que aquilo vai gerar para o animal, né? Em algumas vezes, brincando, eu coloquei uma camisa no meu animal e ele fica extremamente Detestou. ele fica parado, ele não quer se mexer. Então, será que é legal fomentar aquilo? Que aí aquilo culmina com uma condição de maus tratos. Maus tratos, gente, não é bater no animal. Maus tratos, desculpa, não é só bater no animal. A lei, se a gente pega de maus tratos, não é só quem deixa sem água. Maus tratos é você inibir a ação do animal a ele desenvolver o que seria dele, farejar, marcar território. Isso, se ele é impedido disso, é maus tratos, né? Então a gente acha, o maus tratos, eu vejo que ele é muito por conveniência, né? É dentro do entendimento daquela pessoa o que ela entende por maus tratos. Por exemplo, é maus tratos, se a gente for levar em consideração, você dá 3, 4 vezes banho na semana com o animal. Isso é maus tratos. Me prejudica. Se a gente for pegar o poder, a condição da lei, é maus tratos. Não ela está falando em banho, mas ela está falando de alterar. Você vai fazer alguma alteração, isso causa uma alteração de Pele, né? de flora da pele, né, de proteção, então, consequentemente, isso facilita o desenvolvimento de algumas doenças bacterianas, dermatológicas, né? Só que isso para a pessoa não é, porque é um excesso de carinho. Mais uma vez, ela leva para uma outra condição, que é a condição humana. Então, o maus tratos, a gente leva essa condição da conveniência e muitas vezes a gente faz maus tratos. Maus tratos, e uma coisa muito lógica, por exemplo, você manter um animal de médio ou grande porte, né, um border collie que está na moda para muitas pessoas, num ambiente pequeno. Olha só, a gente. Mas enfim. Cara, falando nesse assunto, inclusive, eu tenho uma pergunta, que é uma coisa bem sincera, porque eu sei que muita gente não vê maldade quando tá indo adotar um bichinho. Não vê a dificuldade que vai ter. Não vê um monte de complicações. Querendo ou não, as pessoas querem ter um pet, mas não querem ter o trabalho de ter Sim, um pet. claro. Não querem entender como cuidar daquele pet. E eu sinto também que é um pouco por falta de informação, mas também é muito por falta das pessoas irem atrás. Ao mesmo tempo, eu queria saber, da sua opinião, qual a melhor forma das pessoas irem atrás disso? Porque, querendo ou não, tem gente que tem preguiça de jogar no Google, Tem mesmo. sabe? Então, assim, a pessoa não Essa pessoa tem preguiça de colocar no Google, não ela tem tem um preguiça pet, de não tem um qualquer. pet. Se você Não, não pegar no Google, não faz porque seu isso. pet precisa, é um mínimo. Eu acho que eu vou voltar um pouco essa pergunta até para aproveitar o seu gancho. Acho que a adoção, ela não é o único meio de você ter um cachorro. Uhum. E as pessoas estão criminalizando, principalmente pessoas leigas, talvez
apego muito intenso com o animal, que é a comercialização de canis registrados, né? Não estou falando, gente, de um canil que vi uma foto de um animal, um pitbull amarrado numa madeira, uma fêmea e o outro acasalando. Não estou falando disso. Isso não é canil. Isso é vagabundo que está criando animal aí solto que mais tem. Do canil registrado que mantém a linhagem, se a linhagem ela está disforme, ele não é descartado, eliminado, né? Ele é doado ou ele é vendido num preço diferenciado. As pessoas estão criminalizando a condição das raças. A raça é uma coisa milenar, gente. A raça não é uma condição. Às vezes a gente entende, vamos supor, eu tenho minha avó. Minha avó, ela tem 89 anos, super ativa, vai para o supermercado, mora sozinha, e ela quer um cachorro. O que eu daria para ela? Eu pensaria talvez num cachorro de raça ou não faria uma boa ação porque tem que fazer uma boa ação porque a população e a sociedade exige que eu faça uma boa ação e dá um SRD para ela. Eu não iria para uma adoção para minha avó. Porque no cachorro de raça, eu sei qual é o comportamento dele. Porque aquele é o padrão da raça. Ah, mas eu tenho sei lá, um cachorro, vamos botar um pug, que costuma ser um cachorro muito calmo, né? É feliz, mas é um cachorro calmo, não ataca, não morde. Ah, mas o meu morde. Esse é o ponto fora da curva. Tô falando, não vamos criar exceções, né? Eu daria um cachorro para ela de raça. Só que hoje em dia, se a gente externaliza isso em alguns momentos, a gente é criticado. Por que eu não estou adotando? Porque eu acho que dentro do meu perfil, a minha avó não tem como pegar um capiroto de um cachorro que eu não sei o que tem e botar dentro da casa dela. Porque é um cachorro raciado. Pode ser um cachorro calmo? Claro que pode. Mas ali é uma incógnita. Você não sabe a linhagem do Não sei. animal. E aí a gente criminaliza a condição desses canis, que não é uma coisa interessante e legal. A adoção é legal? Claro que a adoção é legal. Né? Mas não é uma obrigação. Por que as pessoas continuam tendo filho? Por que as pessoas estão todo mundo na adota? É uma boa ação. Politicamente correto, né? É politicamente correto você adotar e impoliticamente correto é você comprar. Porque você é um mercenário, tá cheio de cachorro na rua, né? Que você tem que resolver a situação. É o seu direito. Todo mundo tem os seus direitos, os seus deveres. Cada um escolhe. Está dentro da legalidade adquirir um animal dentro de um canil. Você está pagando, você tem a linhagem, aquilo que você quer, você tem esse direito. Ao mesmo tempo que você tem o direito de adotar. Então, eu acho que a gente não pode ficar, sabe, a ponto dele, isso está muito chato, sabe? Então, dentro da adoção, ou pegar seja cão e gato, qualquer forma da aquisição, ela tem que ser sempre responsável. Eu também concordo com você. Nesse processo que teve da pandemia, muita gente pegou muito animal e pegou na doideira. Né? E aí a gente sabe que parte desses animais foram devolvidos, ou parte desses animais foram dados para outras pessoas, que as pessoas não se adaptaram. Cachorro, gente, vai destruir quando é filhote, vai morder isso, vai morder aquilo. Gato também vai. É o perfil, é uma fase, né, que se mantém daqueles animais. Hoje em dia, a manutenção de um animal é cara, é onerosa, né? Então, assim, porque cada vez também se empurra muita coisa, né? Tem que ter aquilo, tem que ter a roupa, tem que ter uma cama. Aí vai de cada um. O meu cachorro lá tem a sua ração, que é uma ração, não precisa ser a ração super premium, uma ração premium, que tem a proteína próxima do que eu preciso para ele. Nunca passou mal por causa da ração, está lá vivo com uma ração premium. Não dou uma ração de baixa qualidade, dou ali a água dele. E ele tem uma guia. Isso é o necessário para ele, ao meu ver. Para outras pessoas, é necessário ter a roupa, é isso, aquilo. Vai de cada um, gente. Desde que você não extrapole a condição da legalidade, ou seja, entra na condição de mostrar, não tem problema. Mas tem que se pensar que realmente a permanência de sei lá, um felino. Hoje em dia, felino vai até de 18, 20 anos fácil, gente. Bastante. É muito tempo que você fica com um bicho desse. E ele vai envelhecer. E a coisa mais comum, ele é um ente querido, ele é meu filho, a pessoa vem, chega aqui na frente, igual vocês estão aí, eu estou atendendo, não que ele é meu filho, por favor, doutor, me ajuda, me ajuda. Eu falo, olha, vamos fazer o que tem para fazer, o valor é X. Não, doutor, mas como não? Esse valor não dá. Isso aí eu não tenho condição. Aí sai tem um iPhone. Ele era o amor da vida dele até agora, e aí ele deixa de ser o amor da vida quando tem um valor agregado. Um animal que deu 10, 15 anos da vida dele de alegria, abrir a porta, o animal vinha, abanando o rabo, quanta coisa que ele fomentou, e agora pagar, sei lá, às vezes R$ 500, R$ 400, não, isso é impossível. E é no fim, geralmente no fim da vida desses animais. É muito caro quando, assim, no começo, acho que é caro o prejuízo que ele dá destruindo as coisas quando é filhotinho. Mas isso é normal, como você falou. Sim.
às vezes vai dar muito problema, vai ser caro você cuidar de um animal quando ele estiver na fase final E da você vida. tem que... Que ele vai precisar de Não tem pra assistência, onde correr. remédio, e é caro as coisas. Tem muita gente que não quer, tem muita gente que E aí você larga. descarta o animal. Então, assim, e cadê as pessoas ali para apontarem o dedo, né? Então, assim, isso é uma coisa muito mais pessoal. Eu acho que a gente é falho, né? Vai da religião de cada um, a minha, né? A gente é pecador, a gente não é certo. E a gente exigir que as pessoas, todo mundo exige que o outro seja perfeito. E a gente tem a hipocrisia e a gente sabe que a gente fala. Você vê nesses Big Brother aí, você tá apontando o dedo toda hora pra pessoa que ela falou uma coisinha, mas tu fala todo dia, meu amigo. Tu faz a mesma coisa. Então a pessoa, é minha família, meu filho, R$ 500 não dá. Já não dá, porque agora já não é minha família, não é bem assim, porque a escola, aí começa com um monte, aí começa a vir, chora, o que que eu posso fazer? Peraí que agora eu não sei, mas 2 desligaram. Problemas Entendi. técnicos. A live tá Mas em pé ainda? a live tá em pé e dá pra ter um áudio. Tem um áudio. Tá em pé ainda. Tá, Tem Peraí, tá, uma já voltou. Caralho, bizarro, as 2 ligaram agora. tá. Peraí. Tudo bem, então. E Perdão, tem pode mais ir. outra Pode- pergunta. Não, mas pode continuando Tudo né? falando. bem. Mais problema, mas relaxa, a gente vai resolver. Tá tranquilo. Perdão, Lucas. Não, mas Pode eu ir. acho que é isso. Eu acho que a gente tem que ter eu acho que a condição da adoção é um ato que cada um faz o que quiser. Eu acho que não somos nós se eu vou adotar, se eu tenho animal adotado, e se eu não tivesse também, eu não sou uma pior pessoa por não ter adotado animal. Não é que eu estou querendo ser egoísta, mas não compete a mim as políticas públicas de adoção, compete a mim como cidadão, sacou? Não Então, vai resolver não, é, se você adotar, não vai resolver. Vai resolver se e tiver eu não uma quero, eu campanha tenho que ter para ajudar. mas Léo, eu tenho que ter o direito de não querer. Eu quero ter, sei lá, um Weimaraner. Eu quero. Ou eu quero ter um vira-lata. Beleza, tu quer ter um vira-lata e tu quer ter um Weimaraner. Cada um segue a vida, cada um vão viver felizes, cuida do seu animal. Esse é o principal ponto. E não talvez apontar o dedo e indicar o que que a gente deve fazer ou não. É o direito da pessoa, né, É a minha de opinião, escolher. não sei. Eu concordo com isso de... cara, se tem um canil ali que, pô, ele segue todas as ordens, está todo mundo vacinado, faz teste frequente. Pô, pode, tipo, eu acho que deveria ser legalizado sim. E, pô, se quiser adotar, eu acho que é assim, pô, se a pessoa vira pra mim lá, eu adoto ou compro? Eu falo, pô, adota. Adota que eu acho melhor. Mas se você quiser ter um cachorro de raça, vai ter, pô. Só faz no lugar certo, um canil bom, entendeu? Eu acho que é de cada um a escolha, né? Eu acho que nas duas situações você vai estar fomentando, se você seguir, né? A alegria para o animal e vice-versa ele também, né? Eu só acho que a gente tem que só ponderar um pouquinho para achar o que é certo e o que é errado. Ó, Porque eu acho que não existe certo e errado nesse a Xaxazita fez outra pergunta e acho que a gente pode até encerrar depois dela, porque Já que elas Já estão. deu, são né? 4h45. Nossa, bastante, pô. A gente tá ao vivo, tem 1h15. Caraca, foi. A pergunta dela foi: outra pergunta para o Lucas. Qual a opinião dele sobre alimentação natural para cães? É melhor que ração ou é a mesma coisa? Olha, eu não acho que... Essa é uma pergunta bem legal. Eu não acho que... É um outro ponto, né? A alimentação natural, ela entrou no Brasil pelo menos há uns... Deve ter aí uns 12, 15 anos, mas ela veio uma alimentação natural enlatada. A gente pegou, copiou e colou lá dos Estados Unidos e trouxe para cá. Então tinha, só para vocês terem noção, na época, né, eu estava saindo da faculdade até, dentro, dentro da alimentação tinha aquela fruta que é tipo uma amora, tem lá nos Estados Unidos, não é blueberry, não, é outra. Não tenho ideia. Sei lá. Cherry, sei lá. Não me lembrar. Era uma fruta mirtilo. Mirtilo. Mirtilo, que eu acho que é blueberry, né? Então, mirtilo é uma dele. É um tipo, porque né? a minha mãe mora nos Estados Unidos. Eu acho que mirtilo é um tipo de blueberry que é o melhor para trazer, para importar. Né? E aí tinha isso na base da alimentação. Pô, a gente não tem nem isso, cara. Mas enfim, no início então era uma coisa muito engessada, trazendo de lá para cá o que seria a alimentação ideal. Eu não vejo problema nenhum a gente fazer alimentação natural. Eu acho que para mim o problema, meu pessoal, é ter tempo. Né? Não tem tempo para fazer alimentação natural. Dá Não tem tempo trabalho. dá trabalho, gente, demais. Eu acho que não é. Eu acho que a gente tem que pesar na balança, né? O que é o ideal. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas que não buscam um médico veterinário que dão ali ovo cru, frango cru. Frango cru tem um cheio de salmonela, gente. E. coli, salmonela não, desculpa, E. coli, Escherichia coli. Aquilo mata um animal. E tem vários históricos que matou o animal. É uma bomba de bactéria para o bicho e
causa um estrago, né, no trato gastrointestinal desses animais. Então, a alimentação natural ela deve ser, deve ser fomentada para as pessoas que têm interesse, mas por meio de um médico veterinário ali que tem expertise para aquilo. Tem tempo para fazer? Mete bronca. Eu não tenho, eu prefiro a ração. E não muda nada, você dá ração ou dá... Alguns trabalhos têm comentado, né, que tem uma alteração, mas, sabe, eu ainda fico assim para decidir. Eu sei que tem uma condição das indústrias que é forte, o Canã, né, que pega muito forte. Se a gente for pensar a Premier, isso tem um lobby, gente. Não vou falar que não tenha, mas é igual aquela condição. Tem uma pessoa com a vida saudável e tem a pessoa que é a da cachaçada. A da vida saudável quer dizer que não vai ter um câncer? Pode ser que ela tenha. A condição de predisposição genética não está relacionada à alimentação. Então, talvez a pessoa come muita ração, por isso que ele teve câncer. Opa! Associar isso à ração, muitas pessoas falam isso, né? Mas tem que ter um pouquinho de cautela, porque às vezes é uma predisposição genética que você nem desconhece, né? Você comprou um cachorro, é um cachorro adotado, você não sabe qual é a condição, né? Histórico familiar dele. Mas ainda está muito embaçado, assim, se a ração de fato... Muitas pessoas querem criminalizar a ração falando do lobby das indústrias, né? Mas os animais têm cada vez mais vivido mais, né? Mesmo à base de ração, né? Mais que lá para frente a gente consiga talvez ter alguns relatos que isso influenciou aqui, influenciou ali. Não sei se a casuística é alta, mas você tem cada vez mais animais, como eu falei, tanto felinos quanto caninos vivendo mais, e grande parte deles à base de ração. Eu vi uma parada legal de ração natural. Tem gente que vende, tipo, congelado a ração, aí você só pega, tira, fica bem mais prático. Eu acho que aí tem que entrar, porque o que a gente está fazendo? E aí eu sou corporativista, gente. Desculpa, nada contra essa profissão nutricionista, mas quem tem que conduzir à frente disso é um médico veterinário. Não, sim, com certeza. Mas porque tem muito nutricionista. Você pega e dá um YouTube aí, você vai ver nutricionista gastrônomo. Tem gastronomia. Imagino que deve ser. Sei lá, deve ser uma coisa de... Não sei. Qual que é o nome? Vendendo produto para alimentação. Aí eu acho errado. Então, se tem esse desvio, eu acho que, olha, não busca um nutricionista. O nutricionista pode até apoiar ele alinhado com o médico veterinário, que é o ideal para aquele animal, né? E eu acho que é interessante você arrumar, sei lá, o médico veterinário, ele passa a receita, e você vai aí num pessoa que cozinha, num gastrônomo, e ele faz. Aí faz perfeito ali, tipo... Com certeza. Pela Você semana, compra as quentinhas congeladas. Exatamente. Né? Aí eu acho que dá pra fazer certinho. Sim. Cara, e é isso. Fechamos? Isso. Cara, fechamos. Lucas, muito obrigado Imagina. por ser o nosso primeiro convidado. Uma honra. Esse programa com alguns problemas técnicos. Mas a gente, no decorrer a gente vai entendendo como funciona e vai melhorando. Obrigadão, a honra é nossa de receber você aqui. Com certeza. Quero agradecer a todo mundo que está assistindo, todo mundo que assistiu. A outra câmera não tá ligada. Então eu vou fingir. Eu vou virar isso pra vocês, porque eu não consegui com ela. Vai, pode falar. Então, obrigado, gente. Tivemos muitos problemas técnicos, mas é isso. É o primeiro programa. A gente teve um convidado ilustre. Eu espero que vocês tenham gostado do bate-papo. É isso. Obrigado. Segue a gente. Segue a gente nas nossas redes sociais, dá aquela força aí.